Mas espera aí, só calma que essa história é incrível, cara. Você, no começo da internet brasileira, aparece simplesmente o Romero criando o Buscapé e você foi nessa onda. Você ali tinha várias pessoas que vinham te procurar ou ele foi o único e você ainda estava na McKinsey? Ele tinha 19 anos. Ele falou: Olha, eu tenho 19 anos, eu peguei seu telefone. Olha, Quem você é? Ah, eu sou o Romero. nossa, Romero, Buscapé. só que ele tinha 19 e 20 anos. Ele estava no terceiro ano da Poli. Você investir num pintor que Olha que legal. surgiu, que você acha que a obra dele, desse pintor ou desse escultor, vai ser algo de sucesso no futuro, isso é um investimento de venture capital. Esperando ele entrar. Conectando. Opa, deu certo? Deu certo, Gustavo? Tudo bem? E aí, como é que vai, cara? Quanto tempo? Quanto tempo? Tudo bem com você? Eu tô Com maravilha. a época de Covid aí, tudo com saúde, a família, todos com saúde. Sim, todos com saúde, graças a Deus, todo mundo bem e podendo se reinventar em algumas coisas, crianças fazendo aulas online, tudo uma nova realidade, né? É Tempos engraçado que malucos. parece que se adaptam até melhor que a gente, né? Ah, ele sim, claro. Exatamente. Muito bom. Muito bom estar presente aí no seu canal. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Pô, para mim é uma honra, Aníbal. Eu lembro quando a gente conversou pela última vez, eu estava começando a Gloops, e aí eu Sim, fui lá te fazer umas perguntas para um papo rápido, e se eu não me engano, acho que você passou a tarde inteira comigo, super gentil, assim, dando várias e várias dicas de como é que funciona esse mercado de Venture Capital, que é o que a gente vai bater esse papo hoje aqui. perfeito. Perfeito. Eu acho que assim, o principal é o Brasil precisa cada vez mais de empreendedores. É Acho que verdade. o caso americano agora, eles terem se recuperado, ainda não é certo uma recuperação total nos Estados Unidos, mas no mínimo a reação deles ter sido um pouco melhor do que de outros países se deve 50% ao empreendedorismo. A gente pega nos Estados Unidos, as grandes empresas que mantiveram a economia americana foi desde Apple, Facebook, Google, Microsoft, Tesla e por aí vai. Então, e todas criadas por empreendedores. Empresas novas, se você for ver essas empresas há 10, 15 anos atrás, Não existiu. sequer não existiam. E hoje em dia, elas que seguraram a economia americana. Então, acho que, assim, quando eu ajudei, o meu grande objetivo, assim, há muitos e muitos anos, independentemente de eu ter uma participação ou não, ajudar os empreendedores, porque Que isso vai legal. ajudar tanto o empreendedor como a economia brasileira, como jovens que estão entrando no mercado de trabalho e que precisam de bons empregos, com uma remuneração adequada, e assim a roda começa a girar. O que a gente não pode ficar dependente, o Brasil, é ser para sempre um país de commodity, que dependa só do ferro, do agro, etc. Isso é até Sem valor agregado, né? Vender coisas sem valor agregado e exatamente, dependendo de flutuações de mercado e a gente não podendo influenciar em nada. exatamente. Então a gente precisa gerar emprego para todos esses jovens. E o único jeito é através do empreendedorismo, não tem outro jeito. Não existe outro jeito. Não é através do governo ajudando as pessoas, não é através do agro. O agro é ótimo, mas não é ele que vai fazer o Brasil ser o país desse século. O agro vai nos ajudar a dar educação para essas crianças inovarem, etc., e trazerem novas tecnologias. Não, eu acredito muito nisso, já desde muito pequeno, e eu sempre fico muito encantado, sabe com o quê? Com o case da Coreia do Sul.
Sim. Se a gente for pensar o que era esse país há 60 anos atrás, 50 anos atrás e o que ele é hoje, claro que teve muito incentivo do governo para fomentar esse empreendedorismo, mas no fundo o que fez o país ser o que ele é hoje foi a educação e depois o resultado disso, pessoas que se aventuraram e empreenderam, criaram empresas que ficaram gigantes e fizeram a economia girar, né? Eu acredito muito nisso. Mais assim que é o de Israel. Israel, eu acho que Legal. a gente pega Israel, eles sequer commodities, sequer nada tinham lá, e com base só na educação, empreendedorismo, está se tornando o que se tornou. Então, a gente vê que não precisa de, basicamente, o governo não atrapalhar, É. o governo não atrapalhar, e dar educação para as crianças, e ter funding, eu diria, que é o que a gente vai conversar agora. Legal, pô, que bacana. Agradeço muito que você topou fazer esse bate-papo. Eu sei que você tem uma agenda maluca, eu sei Né? que você tem um monte de demanda e fico muito honrado que você tenha aceitado bater esse papo. E a ideia é bem essa, nesse sentido que a gente está falando aqui, de como poder incentivar outras pessoas a criarem as suas empresas, a fazerem história montando empresas e fazendo a economia girar. Mas Certo. antes eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Tá, Aníbal. A gente se conhece há muito tempo, desde a faculdade. Eu me tá. lembro que você sempre foi um cara muito aguerrido, que não se contentava em fazer só administração lá na GV. Você queria mais, aí você foi, acho que foi para a Poli, que você fazia ao mesmo tempo. Depois você Isso. saiu, foi para a consultoria e entrou nesse mundo de fomentar empresas através de investimento. Então, conta um pouquinho como é que é essa sua história aí, desde que a gente saiu da faculdade. Tá bom. Então, eu, desde garoto, 10, 12 anos de idade, eu já mexia com computador. Então, quando eu tinha 12 anos, eu recebi. Eu gostaria de ter recebido um Apple do meu pai, eu queria, mas era muito caro, então eu recebi um TK na época e comecei a programar com 12 anos de idade. Isso em Olha, 1981. Então, você gravava programas no cassete, etc. Tal. sim. Então, já naquela época eu sabia que queria fazer computação, Uhum. porque realmente foi amor à primeira vista. E prestei computação, tanto no ITA como na Poli, entrei nos dois e fui para a Poli. Na Poli, ao chegar nos primeiros 6 meses, eu percebi que, embora a engenharia, a Escola Politécnica da USP fosse muito boa, não me daria todos os instrumentos para criar, vamos dizer, um business. Eu não queria ser um programador. Assim, desde cedo eu via que o caminho era criar novas máquinas, etc. Eu via já, na época, o Steve Jobs, o Bill Gates, eu achava que aquele era o caminho. Então, eu achava que Legal. precisava implementar, eu não queria ser um programador. Então, foi aí que eu entrei na GV. Aí eu fui fazendo as duas juntos, me formei na GV, na Poli eu quase me formei, faltou 4 matérias que eu fui admitido no MBA em Chicago. Quando eu fui Olha. admitido no MBA em Chicago, eu falei, poxa, eu vou para os Estados Unidos, porque principalmente naquela época, na década de 90, a internet estava começando, então assim, não tinha muitas informações para você pegar aqui no Brasil. Então, você fazer um MBA lá fora, tanto na área de finanças como na área de empreendedorismo, O business. era o caminho correto. Uh, E você foi no olho do furacão ali, antes da bolha e tudo, né? tá Voltou. ouvindo? Tô ouvindo. Era o caminho correto. Então, eu fui para Chicago, porque Chicago era muito boa em finanças. Só que logo que eu cheguei em Chicago, lá até hoje tem um dos 3 professores principais de Private Equity e Venture Capital Olha. no Unidos, que é o Steve Kaplan. O Steve Kaplan, ele começou a dar aula em Chicago mais ou menos na época que eu estava lá, 95, 97. Tem 3 grandes professores. Tem o Joshua Lerner, que é em Harvard. Tem o Steve Kaplan, que fica em Chicago.
E tem alguns professores muito bons também, óbvio, em Stanford. Naquela época, eu comecei a perguntar para esse meu professor, poxa, os Estados Unidos já tinha o Venture Capital, já tinha o Private Equity, não era nos Estados Unidos, na época, comparado ao que é hoje nos Estados Unidos. Mesmo lá, multiplicou por 10 o tamanho da indústria. Mas no Mas Brasil já tinha um ecossistema existente, né? Já estava começando. tinha. Então, inclusive, a gente tem um caso clássico que uma empresa que foi funded por Venture Capital foi a Intel. Uhum. E a Intel já existia, etc. E ela tinha sido por Venture Capital. A Intel, você lê a história dela. E a Apple também tinha sido o Mike McCullough, que era um ex-Intel, que foi o primeiro anjo da Apple. Uhum. Fala muito nele. Então eu perguntava para o meu professor, o Steve Kaplan, poxa, o Brasil tem 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. É um dos países mais populosos do mundo, né? Dos 6, 7 mais populosos do mundo. Tem uma área grande, tem riquezas naturais, tem boas universidades aqui. Isso é uma coisa que o Brasil sempre teve. Boas universidades públicas, federais e mesmo particulares, como a GV, por exemplo. Vai. Então, o INSPER hoje em dia, que é fantástico. Então eu falava com o meu professor, poxa, o Brasil tem todas as condições, mas não tinha nada, só tinha uma empresa no Brasil, em 97, de private equity, que era Jorge Paulo Lema, que era a GP Capital. Já era. Já existia a GP, mas só existia a GP no Brasil. Mas não era focado num pequeno negócio, né? Eu acho que já era em A empresas GP, maiores. ela era um private equity. A gente tinha, e até para estar ouvindo, existem dois tipos de investidores. Existem, vamos ver, antes de eu explicar um pouco da minha história, deixa eu explicar um pouco como funciona o ecossistema de investidores. Legal. Uma empresa, quando ela surge, ela, em geral, ela surge com o dinheiro do próprio fundador. Alguém tem que pagar o primeiro computador, ou mesmo protótipo, ou se o cara for de biotecnologia, né, a primeira proveta, alguma coisa o cara tem que pôr para, no mínimo, começar alguma coisa, né? Naturalmente, depois que ele pega alguma massa, quem que ele vai perturbar primeiramente para pedir mais capital? O pai, a mãe, o tio e os fools. Então a gente chama de family and friends. Não tem o terceiro F, Aníbal? Ou não, olha... Family, friends and fools, que eles brincam lá no Vale do Silício? Eu não chamo de fools, eu chamo family and friends. Boa, Depois boa. pegou o dinheiro do pai, e olha que interessante, até para eu pôr um pouco para a sua audiência. O segundo investidor foi assim com o Jeff Bezos. O Jeff Bezos, o primeiro dinheiro, ele colocou ele próprio, e o segundo investidor foi o pai e a mãe dele. Olha. E hoje em dia, só o que eles colocaram na Amazon, de cada um, vale algumas centenas de bilhões de dólares. Uhum. Então, foi um ótimo investimento para o pai do Jeff Bezos. Ótimo investimento. Podem pesquisar, ele é um grande acionista da Amazon devido àquele primeiro investimento que ele fez no filho dele. Semente no filho dele. Então, prestem atenção que tem investimentos muito no Brasil, que é uma empresa que está indo muito bem, que foi um investimento de família, que eles pegaram e fizeram a empresa crescer, foi a Multilaser. A Multilaser, que hoje em dia fatura mais de 1 bilhão de reais, era um investimento que ele se formou na GV, não estou lembrado dos fundadores, mas são 2 fundadores que formaram na GV, e pegaram uma empresa familiar que fazia preenchimento de cartuchos de impressora, pegaram essa empresa que não valia nada da família e transformaram na Multilaser, que hoje em dia fatura 2 bilhões de reais. Olha que incrível. Da GV, etc. Foi um dinheiro familiar. O pai dele se deu muito bem? Se deu muito bem. Se deu muito bem do pessoal da Multilaser. Então, tanto um caso da Amazon como o caso da Multilaser aqui no Brasil. O pai e a mãe podem se dar muito bem investindo no filho. Muito bem. Depois disso tem Ou seja, leve a sério esse seu filho que vem falar de startup com você, e você acha que é muito cedo, porque você pode virar um pai do Bezos um dia, né? Pode virar o pai do Bezos. Depois vem o que a gente chama de anjos.
Anjos são aqueles que, em geral, são pessoas físicas, pode ser desde amigos de trabalho, ou algum executivo, alguém conhecido, etc., que vai colocar um dinheiro adicional naquela empresa, que ele quer diversificar seus investimentos. Esse anjo, em geral, vamos dizer, ele tem um pouco de dinheiro na renda fixa, um pouco de dinheiro em CDB, um pouco de dinheiro na renda variável, em Talvez um ações. imóvel, imóveis. Então, é muito bom para o anjo diversificar seus investimentos. É recomendável a todo anjo ter em torno de 5% do seu capital em venture capital e private equity. Se o cara não quiser nisso, vamos ver outras coisas. Investir numa dupla sertaneja. Ou investir no que é um venture capital. Você investir numa dupla sertaneja é um venture capital. Você investir num pintor que Olha que legal. surgiu e que você acha que a obra dele, desse pintor ou desse escultor, vai ser algo de sucesso no futuro, isso é um investimento de venture capital. Olha que interessante. Então, obviamente, não é recomendável que qualquer pessoa física ultrapasse o limite de 5 a 10% do seu capital em investimento assim, porque são investimentos arriscados. Tem que ser um investimento que, se a pessoa perder, não vai matar ela. Mas se ela ganhar, ela vai ganhar muito. Sim. Esse é que tem que ser o pensamento. Por isso, nunca pode ultrapassar 5 a 10% do capital. Depois que passou pelos anjos, tem as aceleradoras, que a gente chama. O que são aceleradoras? São empresas que, em geral, passam, vamos dizer, uma turma de 10 startups por eles a cada trimestre ou a cada semestre, que eles são muito bem conectados com todo o mercado, e eles ajudam esse empreendedor a polir o business dele. Isso é muito importante, você polir o seu business. Fala mais sobre isso, Aníbal. O que é polir? É deixar ela mais pronta, deixar mais profissionalizada, corrigir o rumo? Primeiro, e aí eu vou explicar mais para frente os critérios que a gente vê, mas vamos dizer, está faltando um sócio interessante. Boa. Só um sócio só tem um sócio comercial ou só tem um sócio técnico, está faltando alguém para complementar time, etc. A aceleradora, ela não tem, que nem o pai, o amigo, o anjo, eles vão lá e falam seriamente com o empreendedor que precisa complementar o time. Isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante, o business model. Às vezes o business model dele está indo bem, mas não é escalável. E aí a aceleradora ajuda. A outra coisa é saber se comunicar com investidores mais profissionais, ao invés de... Que seriam os próximos a investir, né? Seriam os próximos. Depois da aceleradora vem o que a gente chama de VCs. Posso te interromper, que eu tenho uma dúvida, e acho que muita gente tem. Qual a diferença de uma aceleradora e uma incubadora? Que às vezes entra nessa fase também, ou não? Não, então, na verdade, eu acho que a única diferença de uma aceleradora e de uma incubadora é que a aceleradora, a incubadora, ela em geral te provê espaço. Então, o próprio nome fala incubadora. Então, muitas vezes você vai operar lá dentro daquele espaço da incubadora, mas de resto é tudo igual. A aceleradora a Y Combinator, que é a mais famosa aceleradora do mundo. Você só vai lá 2 meses para fazer realmente os workshops, mas você não mudou a sua estrutura da empresa para dentro. Certo. Então, como o próprio nome fala, incubadora é algo que você acaba mudando todo o time lá para dentro, porque você aproveita espaço, e aí você aproveita algumas coisas que é estar em contato com várias startups. O que pode ser bom, pode ser ruim, em termos de você trocar experiência ou te atrapalhar, às vezes não é muito bom. Tirar o foco. Falei, até eu tento um pouco me desconectar, não ficar muito ligado em redes sociais o tempo todo, porque isso toma nosso tempo. Tem que saber dosar. É uma coisa que... Então, às vezes você está dentro de uma incubadora, todo momento você ficar falando com outros empreendedores e não focar no seu business, talvez também não seja muito bom.
você tem que ter um bom meio termo, né? Depois das aceleradoras vem os VCs, que é os Venture Capitals, e os Venture Capitals eles atuam que a gente chama de 3 fases. O que a gente chama de série A, que é normalmente, eu diria que o anjo é um aporte que pode ir de 50 mil reais a, vamos dizer, até R$ 1 milhão. Algo que seja razoável para uma pessoa física. E geralmente pode ser dividido entre algumas pessoas físicas, né? Isso, pode ser dividido, etc. Já um VC, o ticket começa a partir dessa fase. Então, série vai de 1 a 4 milhões de reais. Assim, mudou muito e muda esse valor a cada trimestre, conforme o ciclo econômico, conforme um monte de coisas. Claro. Então, não leve esse valor a ferro e fogo. Mas um série A é de 1 a 4 milhões, 1 a 5 milhões. Aí tem o que a gente chama de série B, que é de 5 a 20 milhões de reais o aporte. E tem um série C, que a gente chama, que é de 20 a 40 milhões. Normalmente um série A, o que ele exige? Ele exige que a empresa já tenha um modelo de negócio bem definido, um time trabalhando. Tem um faturamento, né? E já tem alguns clientes, em geral. Um série A, ele exige que você já tenha pelo menos alguns clientes em que você esteja trabalhando neles. Não adianta chegar com um PowerPoint num VC. O PowerPoint é para ter ido naquela fase anterior que eu falei para você. É do pai, do amigo ou do anjo, né? Amigo, até do anjo. Já na aceleradora, provavelmente, você já tem que estar um pouco mais evoluído. E realmente o VC, aí você já tem que estar com faturamento. O VC vai colocar aquele dinheiro no série A para aqueles primeiros clientes que você tem conseguir dar uma escalada e chegar realmente aí comprovar que aquela maquininha está começando a funcionar. O série B, ele já viu que o série A comprovou que a maquininha está funcionando e aí agora ele vai precisa acelerar. Para você acelerar. E o série C, aí realmente o série C aí é o limite. É o que a gente chama, é quando um banco Inter capta, é quando um banco Neon, etc., que aí é para exponenciar o número de clientes que o cara tem. É para exponenciar. Então, cada um. Realmente o VC é um cara que você já tem que chegar com o seu escritório montado, com o seu time montado, com os primeiros clientes já. Realmente é uma época de profissionalização quando você chega no Venture Capital. Antes, tem várias fases. E olha, uma coisa que é importante, você não vai querer chegar no VC ainda despreparado para primeiro queimar uma bala de prata importante, que depois você... um contato, etc. E o segundo é que você tem que estar realmente preparado na hora que você chega no VC. Depois do VC tem o que a gente chama de Private Equity. Private Equity são investidores que investem em empresas que já estão faturando acima de 300 milhões de reais para cima. Tem um setor de Private Equity que a gente chama de Middle Market, que são caras que faturam, empresas que faturam, que é Middle Market, a gente chama empresas médias, que faturam de 300 a 800 milhões de reais, e tem os grandes Private Equities que a gente conhece por aí, desde o Pátria, desde a GP, que aí já vai levar a empresa para uma abertura de capital. R$ 1 bilhão de faturamento, normalmente, e que aí eles querem ajudar essa empresa a fazer o IPO. Esse é basicamente o mercado. Voltando a quando eu saí de Chicago... Voltando agora para a sua história, conta aí. Eu voltei, tinha falado com esse professor meu, e eu vi que toda essa cadeia que eu estou te falando, não tinha nada no Brasil. Nada. Se tinha, era tudo meio misturado, eu me lembro, né? Não tinha nada. Não tinha nada no Brasil. Na década de 90, não tinha absolutamente nada no Brasil. Tinha só a GP, graças ao Jorge Paulo Lemann, que é um cara que estudou em Harvard, etc. E trouxe esse conceito, né? Esse conceito de Private Equity, que já foi aí lá que ele fez na Brahma, nas lojas americanas, etc. Tal.
Mas não tinha nada de venture capital. Eu voltei para uma consultoria, que é a McKinsey, muito boa escola para pegar a experiência, etc. Tal, mas eu sempre ficava, vamos dizer, olhando o mercado para ver se eu achava algo que tivesse potencial de escalar. Uma outra coisa, antes de eu entrar um pouco na minha história, o que é potencial de escalar? Legal. Empresa que para ser de venture capital, para poder seguir todo esse ciclo, ela tem que atingir um mercado grande. O que é o mercado grande? É um mercado que seja mais de 100, 200, 300 milhões de reais de tamanho. Não adianta ter um mercado pequeno de nicho, porque dificilmente investidores vão querer colocar dinheiro adicional, porque a mira do Venture Capital são empresas realmente que podem pegar grandes mercados. Uhum. Então, isso é muito importante. Então, eu ficava olhando no mercado, se eu achava na época alguma empresa, até que um dia tocou, em 99, o meu telefone. Eu era da prática de corporate finance da McKinsey, de fazer business plans, etc. Tocou o telefone numa quarta-feira, era um menino, eu atendi, ele tinha 19 anos. Ele falou: olha, eu tenho 19 anos, eu peguei seu telefone. Olha. Quem você é? Ah, eu sou o Romero. Nossa Senhora. Romero. Buscapé. Só que ele tinha 19 e 20 anos. Ele estava no terceiro ano da Poli. Ele falou: eu tô aqui com meu colega, Rodrigo Borges, que também está na minha classe da Poli, etc. A gente fez um mecanismo de busca aqui dentro, no laboratório de redes. A gente já investiu R$ 500 na empresa. E a gente espera de uma dentista. Sala de espera de uma dentista. Vê se pode. A empresa pode evoluir. Você poderia sentar com a gente e ver qual o potencial da nossa empresa? Eu estava num projeto em Minas Gerais na época, eu falei para eles: olha, eu vou estar no sábado com vocês, em São Paulo, eu posso sentar com vocês. Eles falaram: não, tudo bem, a gente paga uma pizza. Fomos lá na casa do Rodrigo Borges, que hoje em dia está na Domo. E aí, o Romero hoje em dia está na Red Point. E aí sentamos e é muito parecido com a história do... Se alguém tiver a oportunidade de ver o filme do Steve Jobs, do Mike McCullough, que mostra a criação da Apple, é muito parecido. O Steve Jobs achava que aquele computador podia escalar, chamou o Mike McCullough, ele era da Intel, ele falou: olha, se a gente der um tratamento legal em termos de layout, esse computador, etc. Deu várias dicas para o Steve Jobs na época, e ele foi o primeiro investidor, o Mike McCullough. Muito parecido. O que eu falei para o pessoal do Buscapé na época, eu falei: olha, realmente a internet vai crescer. Só tinha 1 milhão de usuários de internet no Brasil naquela época. Hoje em dia temos 200 milhões de usuários de internet, então multiplicou por 200 em 20 anos. Falei: olha, a internet vai crescer. Vocês fazem uma procura que todo mundo precisa, que é a procura de preço. Na época só existia o Yahoo, sequer existia o Google. Não existia. Que ano era isso, Aníbal? Era 98 para 99. E eu, por acaso, trabalhava no Yahoo, olha a coincidência. E eu via esses caras surgindo, eu ficava louco olhando esses caras surgindo. E você estava lá fomentando eles. Porque assim, surgiu basicamente de duas coisas. Uma dificuldade minha, que eu tinha uma dificuldade muito grande no Yahoo, no Lycos e no Alta Vista, que depois tinha o KD. Que eram procuras por diretórios, que não fosse procurar numa lista telefônica. Ou numa páginas amarelas. Me parecia uma procura burra. O jeito que a procura que o Google e o Buscapé lançaram, você simplesmente coloca a palavra lá e ele acha onde tiver. E ele vai achar onde tiver. Tanto o produto como, no caso do Google, o site. Então, eu achei na época que tinha mercado para isso. Fizemos várias contas de tamanho de mercado, várias contas de quantas pessoas no Brasil iam migrar para o comércio online, isso há 20 anos atrás, e chamavam a gente de loucos. A gente falava: olha, a gente acha que daqui 15 anos
20% das pessoas vão estar comprando online. Na época era 0%. Uhum. E achavam que a gente era louco, mas é como é o caso do Bill Gates, ou do Claro, Bill Gates fala, olha, eu imagino a Microsoft, todo mundo vai ter um computador em sua mesa. E eu me lembro que na década de 80, todo mundo achava o Bill Gates maluco, de achar que todo claro. mundo... Que era IBM, era computador, aquelas coisas, uma sala inteira, né? Exato. Então tem que ter essa parte de muita visão e muito cálculo. A gente fez muito cálculo, e aí saí da McKinsey, investi no Buscapé, mudamos para um escritório Mas espera aí, lá. só calma que essa história é incrível, cara. Você, no começo da internet brasileira, aparece simplesmente o Romero criando o Buscapé e você foi nessa onda. Você ali tinha várias pessoas que vinham te procurar ou ele foi o único e você ainda estava na McKinsey? Eu estava na McKinsey, não tinha muitas pessoas que vinham procurar, porque quase ninguém fazia empreendedorismo em Desse nada jeito. da internet, então eram raríssimos casos de pessoas que vinham procurar. Foi realmente, vamos dizer, uma coincidência. Mas uma coisa que eu acredito, e sempre acredito até hoje, é eles ficaram 2 anos programando aquela crawler, a gente chama crawler, que é uma aranha que vai procurando na internet. Se basearam no mesmo paper do Google, Uhum. o mesmo paper do Google, ficaram programando. Então, uma conta que a gente fazia na época era para alguém replicar o trabalho que eles tinham feito. Eles demoraram 1 ano e meio em 4 pessoas da Escola Politécnica, engenheiros de alto nível. Então, Uhum. a gente fazia uma conta que para alguém replicar iria demorar no mínimo 2 anos para replicar a Certo. gente. Então vocês tinham Então, esse timing aí para surfar uma onda que ninguém estava pegando. estava visualizando, a gente tinha 2 anos para conseguir surfar uma onda em que, mesmo que vissem a gente, depois que lançassem, para copiar, iria demorar um bom tempo, porque a gente tinha desenvolvido ao longo de 2 anos. Então, ia exigir muito trabalho braçal de quem fosse copiar. Isso me fez o tamanho do mercado e essa vantagem competitiva que eles tinham, me deu a segurança para largar um trabalho ótimo na McKinsey e ser chamado um pouco de maluco na época, etc. Mas me deu a segurança de que a gente estava no caminho certo. Só que faltava o dinheiro. Eu Sim. raspei meus bônus na McKinsey na época, que não eram muitos, porque eu era bem novo, e fui atrás de anjos. Eu consegui 2 anjos que também investiram na gestora, na E-Platform, que era uma aceleradora, mas eu diria que era o primeiro VC do Brasil. Por que era o primeiro VC do Brasil? Porque a gente colocava o nosso capital na empresa sem exigir nada de volta. O que é o VC? É você colocar o seu capital na empresa só exigindo uma participação de volta, e se aquilo der certo, a gente vai dividir os lucros no futuro. Se E der se errado, der, um vai para o seu... Ninguém tem direito a nada. write Existia off. write-off. Existia até aquela época, até 99, uma empresa de Porto Alegre muito boa, que chama Companhia Rio Grandenses de Participação, CRP, que fazia investimentos em startups. Ela existia com o dinheiro do BNDES. E você deve lembrar um investimento que eles fizeram, que ficou famoso na época, que foi do Fulano. Sim, Chamada Fulano. sim, claro. Só que o problema do modelo deles, como o dinheiro vinha do BNDES, o empreendedor tinha que colocar em garantia algum bem, sendo um carro, ou a Um casa, imóvel. ou um imóvel, etc. Se aquilo desse errado, o investimento, eles teriam direito a pegar o automóvel, o apartamento, a casa do empreendedor de volta, porque o BNDES exigia na época. Uhum. Então, por que eu digo que a gente foi o primeiro VC do Brasil? Porque o conceito de venture capital é quando você entra com algum dinheiro e você não exige nada de volta, simplesmente participação nas ações daquela empresa. Se ela der certo, é bom para todo mundo. Se não der certo, cada um segue a sua vida. Isso nos Estados Unidos é considerado muito bom um erro. Ninguém fica bravo pelo erro. Mas tem que ser, como eu disse desde o começo,
um erro que não seja uma grande parcela do seu capital. Em que se aquilo der errado, Você não vai te comprometer. ninguém sai muito. Mas o legal desse modelo, Aníbal, é que você, como investidor, você faz de tudo para que aquela empresa dê certo, né? Você vai ajudar ele a escalar, você vai ajudar a achar as próximas rodadas, porque você é parte totalmente interessada do assunto e não quer receber o imóvel se der errado, né? Exatamente. O que eu vou fazer com o imóvel depois? Assim, esse não é o propósito, né? É simplesmente assim por causa que o dinheiro vinha de um organismo público. Mudou depois, o BNDES mudou, mas demorou anos a mudar isso, né? Demorou muitos anos. A gente saiu para captar no mercado quando o Buscapé já estava dentro da nossa estrutura. A gente pegou 2 anos que ajudaram a gente a montar essa estrutura, a ter legal, a ter o comercial, a ter contabilidade, a ter PR, a ter assessoria de imprensa, etc. Isso foi graças aos anjos e ao meu dinheiro. Então foram 3 anjos que montaram um espaço em que cabia o Buscapé e mais 2 empresas. E logo entrou uma outra empresa também junto. E aí saímos a captar e o Buscapé captou com a Merrill Lynch. Em abril de 2000, logo antes da bolha da internet estourar, captou um investimento grande com a Merrill Lynch, na faixa de 6 milhões de dólares, que para aquela época era muito dinheiro. Foi o primeiro investimento da Merrill Lynch, uma empresa de tecnologia no Brasil. E aí a gente captou também, tanto para o VC como para o Buscapé, junto ao Unibanco e a Brasil Warrants. Então a gente conseguiu esse dinheiro. Logo estourou a bolha da internet. Graças a Deus, nosso dinheiro estava bem guardado. Não afetou. A gente sabia que essa bolha da internet ia afetar durante 3, 4 anos a economia mundial e principalmente de investimentos em tecnologia. Então, a gente tratou esse dinheiro com muito cuidado. E vocês apostaram na época que ela ia voltar? A gente apostou que nunca ia voltar. Então, assim, a gente deixou esse dinheiro guardado. E até que acertamos, porque mesmo em 2004, quando o Google fez o IPO dele, o mercado nem deu muita bola para o IPO do Google, em 2004. Então, assim, o mercado de tecnologia demorou na faixa de 5 a 6 anos para se recuperar. Tava muita ressaca da bolha, né? Várias empresas que existiam naquela época que eram boas, acabaram sendo adquiridas. Existia uma de leilões chamada Remate, foi adquirida pelo Mercado Livre. E assim vai. O Submarino teve que se juntar com Americanas. E um monte de coisa aconteceu, que foi uma lei da seleção natural, porque ninguém... ou você sobrevivia com seu dinheiro próprio, e foi o que a gente fez. A gente ficou 3, 4 anos bolando o nosso business model. A gente não sabia como ia ganhar dinheiro com o Buscapé. E até que a gente começou a fazer os links patrocinados. E aí a empresa decolou com os links patrocinados, que é vender palavra-chave, geladeira, fogão, Brastemp, Samsung. A gente começou a faturar muito. O faturamento dela, do Buscapé, se tornou exponencial. O que eu digo de exponencial é, mais ou menos em 2009, de zero, a empresa já estava faturando 500 milhões de reais por ano. De zero a 500 milhões de reais em 5, 6 anos. A gente passou de 4 pessoas na empresa para 1.789 pessoas. Nossa Senhora. Então, a empresa escalou muito rápido em 6 anos, até que ela foi adquirida pela Naspers, que é uma empresa da África do Sul, que é dona da empresa chinesa Tencent, que é a maior empresa da China, que é dona do WeChat, tal. Foi adquirida por 400 milhões de dólares. Já depois daquela bolha que estourou a bolha da internet, a gente partiu para o modelo de fundos. Foi aí que a gente criou a plataforma Capital, logo em 2001, para captar fundos. Aí que entrou o dinheiro do Marcos Moraes, do Zipnet? Não, mas entrou na época, na época inicial. Já no começo. Porque realmente, por que é bom o fundo? O fundo, você tem um período maior para você esperar aquela empresa maturar.
é muito raro, como a gente vê o caso do Buscapé, qualquer caso, deu da Amazon. A Amazon demorou 15 anos, 20 anos para pegar a escala. Se lembrar da Amazon, em 2010, 2011, todo mundo achava que a Amazon ia quebrar. Sim. Então, você tem que ter o período médio de uma empresa, qualquer empresa, maturar, é 6, 7 anos. E o único modelo que suporta você tá dando apoio, esperar o capital voltar para os acionistas, é o modelo de fundo. É muito difícil para o modelo de aceleradora ou incubadora. Claro. Nesse modelo de aceleradora incubadora, você precisaria que as empresas rodassem muito rápido e é muito difícil mesmo. A não ser que seja uma aceleradora incubadora que seja patrocinada por uma grande empresa. Então, vamos dizer, uma aceleradora do setor de energia que é patrocinada pela EDP, ou uma aceleradora no ramo de petroquímica que é acelerada pela Braskem. Aí esse dinheiro está vindo de uma grande corporation. Mas fora isso é muito difícil o modelo de aceleradora. Por isso que o modelo de fundos é um modelo que existe há mais de 30 anos, né? Então a gente criou um modelo de fundos, só que mesmo assim estava difícil captar, fui trabalhar na Temasek. Temasek é um fundo soberano de Singapura. Em 2010, lá eu fiz investimento da Netshoes. Uhum. Ela estava começando no e-commerce, etc. Ela foi muito bem, depois foi vendida para a Magazine Luiza. E por aí vai. É isso aí. Agora, deixa eu te perguntar, Aníbal. Hoje você provavelmente deve receber várias propostas, pessoas te procuram para apresentar esses planos, como o Romero chegou lá. Hoje tudo muito mais estruturado e provavelmente em outra fase que você está. Mas se você for olhar tudo o que você aprendeu nessa jornada aí, o que você poderia falar para quem está começando e quer chegar num investidor e quer apresentar o seu business plan, quer mostrar a sua empresa? Que tipo de critério você usa para analisar aqueles que você vai continuar olhando, daqueles que você fala, cara, não tem interesse, obrigado? Ó, a primeira coisa que um empreendedor ele tem que decidir o que ele quer. Porque é o seguinte, você pode ter um negócio fantástico, que é seu, que fatura 5 milhões de reais, você vai estar muito feliz, você vai ter um estilo de vida excepcional, e não vai ser algo para venture capital, mas você vai estar feliz. Então vamos dizer, isso é muito importante, porque a maioria dos empreendedores confundem um negócio, por exemplo, uma padaria muito boa é uma padaria boa que o cara vai viver bem, vai sustentar bem a família dele. Se ele gostar daquele negócio, ele vai ser realizado naquela padaria boa. Uma padaria que fature 5 mil, mas ela não vai ser um investimento nem para um fundo de venture capital, nem para algo assim. Então, isso é uma coisa que os empreendedores se enganam muito. Eles fazem, às vezes, um negócio de nicho, achando que aquele negócio pode ser um negócio de venture capital. A primeira coisa que ele tem que olhar é o tamanho do mercado. É um mercado Ou de mais... seja, escalabilidade é um critério que você olha logo no começo. Tem escala ou não tem? A escalabilidade é diferente do tamanho do mercado. Ah, potencial antes. Do mercado. Qual o potencial daquele mercado que ele tem? Então, ele tem um mercado grande? Legal, legal. Não é, às vezes, um mau negócio, o cara tá num business que fature menos, mas vai ser um negócio bom para ele, entendeu? Uhum. E não recomendo ele procurar um venture capital. Aí, depois que a gente vê o tamanho do mercado, a gente vê exatamente o que você falou, a escalabilidade. Isto é, a escalabilidade é, a partir de um custo fixo inicial, eu consigo escalar aquilo com muito menos custo para cada venda marginal. Isso é o que a gente vê do modelo do Facebook. Que é exatamente o que a padaria que você deu exemplo não consegue fazer. Para ela escalar, ela precisa ter muito custo fixo, abrir várias padarias sempre com custo fixo aumentando, né? Sim, sim. Existem negócios que poderiam ser de venture capital, mas o cara tem que bolar muito bem. Quer ver? Um grande investimento que foi
nos Estados Unidos, o melhor investimento que foi melhor do que a Apple ou a Amazon nos últimos 10 anos foi Domino's Pizza, nos Estados Unidos. Foi o investimento que mais cresceu na bolsa. Seria um investimento de venture capital private equity, mas eles formataram a Domino's Pizza de uma forma que gerou para ela uma escalabilidade incrível para a Domino's Pizza. Então, eu estou falando de algo que Cara, nem isso eu acho muito legal, sabe? Porque uma coisa que eu tenho discutido muito com investidores anjo e com empreendedores é um sentimento que todo mundo está tendo, e principalmente os empreendedores que estão começando, que se ele não abrir um negócio de tecnologia, ele não vai encontrar investidor. E você está dizendo que talvez não seja bem assim, né? O que precisa é a escalabilidade, não necessariamente ser de tecnologia, ser um ponto .com para conseguir um investidor, né? Eu vou te falar claramente, o melhor investimento de venture capital na década de 80, provavelmente, deve ter sido a Natura ou o Boticário. Sim. Se um VC tivesse encontrado os fundadores... Para mim, os fundadores da Natura e do Boticário, eles são os Romeros da década de 80. Eles são o cara da Netshoes, o cara do Nubank. Da XP. Da XP da década de de 90. agora. É. Exato. Porque o pessoal da Natura e do Boticário pensou num produto único, difícil de copiar. O produto da Natura não é um produto fácil de copiar, do jeito que eles fazem. O marketing, tudo, os ingredientes que eles colocam. Isso que eu estou querendo falar de escalabilidade. Mas à medida que você bolou um sabonete, que você está pegando aquela semente na Amazônia, de modo sustentável, etc., vai ser muito difícil outra empresa copiar essa semente que você está pegando na Amazônia sustentável. A partir de que você criou uma rede, você consegue escalabilizar esse sabonete. E eles escalabilizaram a venda também, através das vendedoras deles, da rede deles. E o pessoal da Boticário escalabilizou de outra forma, através de franquia. Para mim, ambos são grandes investimentos de venture capital. Tá grandes investimentos de venture capital. Eles são mercados grandes, a Natura e o Boticário, escaláveis, com altas vantagens competitivas, que o time maravilhoso de ambos, tanto da Natura como do Boticário, e com financials excelentes. Eu não acompanho, mas eu imagino que a margem de um sabonete ou de um perfume da Natura ou do Boticário deve ser incrível a margem, etc. Então, isso que eu quero explicar para você e para quem está ouvindo. Um investimento bom de venture capital, ele não tem que ser de tecnologia. Eu acho que esses dois exemplos que eu mencionei mostram. E olha, são empresas extremamente valiosas. Comprou a Avon, né? Natura comprou a Avon e virou um player mundial. Exatamente. Multinacional brasileiro. Vou mencionar um outro, que acho que é um pouco do seu ramo, que se eu tivesse encontrado o pessoal do Ben Jerry, na época do sorvete, eles bolaram exatamente por causa da Natura. Mercado grande, com um produto difícil de copiar, o do Ben Jerry, etc., escalável, tal, modelo de negócio. Não precisa ser... Um bom investimento de venture capital não precisa ser de tecnologia. O que ele precisa ter é uma vantagem competitiva, mercado grande, ser escalável e ter um ótimo time. Legal. E que mais, Aníbal? Você falou então que você analisa o que o empreendedor quer, né? Se ele quer ser uma padaria ou se ele quer ter uma coisa grande. Que mais que você olha quando as pessoas vêm te procurar? Então, eu olho isso, eu olho a vantagem competitiva que ele tem, a dificuldade em copiar ele, eu olho o time. É raro você ver um time completo e bom, etc. Eu olho competição, se ele tem a competição como está no mercado. Olho muito. Eu prefiro investir em mercados que ainda não tem competidor. E por que eu acho melhor investir em mercados que não tem competidor? Porque você acaba pegando uma assessoria de imprensa, da própria imprensa, gratuito. Então, se você é o primeiro sorvete com ingredientes únicos,
A imprensa, ela vai te dar uma exposição gratuita para você poder crescer, que normalmente você não teria se fosse o segundo ou o terceiro. Isso é uma vantagem de marketing gigantesca, que você está gastando em marketing. E, além disso, fica mais fácil capturar clientes. Então, é isso aí que a gente olha. E o time? Uhum. O time é bem importante mesmo. E o que você olha no time? Essa é uma dúvida. Então, o time são duas coisas simples que a gente olha. Tem que ser um time que entenda aquele negócio muito bem. Então, não pode ser um cara que queira fazer... Para mostrar que eu não estou no ramo, falando só do ramo de tecnologia. Um cara que queira fazer sorvete, que ele nunca fez sorvete na vida. Uhum. Não é possível. Um cara que queira fazer um perfume, um sabonete, tipo Natura, que o cara não tem um bacharelado em química, etc. Não pode ser um engenheiro. Então não dá para ser um pessoal que vai fazer uma plataforma tecnológica, que ninguém no time tem um background de tecnologia, e o ideal é um time complementar, que tenha um comercial, o pessoal mais técnico, administrativo, etc. Porque a gente não gosta de depender de um empreendedor só. Sim. Qual o problema de um empreendedor só? Você fica muito dependente do humor daquele empreendedor. Se o cara ficar doente, complicou. Se o cara encher o saco, complicou, etc. Se for um maluco que nem o do WeWork, né? Que é um maluco que nem o do WeWork. Ou do Uber. Então, o ideal é... E a terceira coisa, é um time honesto com quem você se dê bem. Porque você vai viver com esse time durante 10 anos. Então, dura mais do que muitos casamentos. Um investimento, a convivência com o time. Então, se você não se der bem com esse time, a vida de ambos, tanto do investidor como do time, vai ser muito ruim. Então, é muito bom, é muito importante que todo mundo se dê bem. E, olha, 50% dos problemas numa startup ou numa empresa se dão por briga de sócios. Então, isso é muito importante. Muito importante. Legal, muito bom, Aníbal. Deixa eu ver aqui como é que a gente está. A gente tem mais aí uns 8 minutos, porque o Instagram nos limita em 1 hora o nosso papo. Tá bom. A gente começou às 2h30 em ponto, agora são 3h20 e pouco. Tá bom. Queria te perguntar o seguinte, olhando um pouco para frente, né, vendo o mercado brasileiro, que você foi um dos grandes autores aí do início de todo esse ecossistema, como é que você está enxergando a perspectiva futura, né? A gente vê que o Brasil entrou talvez aí na primeira liga aí, quando a gente começou a ter os nossos unicórnios. Sim. Isso você enxerga que é uma tendência real? Você acha que é só porque o Brasil é tão grande, mas a gente está muito longe, por exemplo, de um ecossistema como Israel, como o da China, da Europa, dos Estados Unidos, claro, sempre vai estar longe, mas como é que você enxerga o futuro do Brasil? E aí a gente tem mais 7 minutinhos e eu queria que você fechasse falando assim algumas dicas do que você se atualiza, que tipo de coisa você lê, que tipo de coisa, que fonte você bebe para ter esse assunto aí que você poderia ajudar outras pessoas que queiram empreender. Tá bom. A primeira coisa que eu acho que o Brasil vai continuar nessa liga. O Brasil, a gente está com algo em torno de 14, 20 unicórnios, está no mesmo nível a gente está no top 7 aí do mundo, etc. Isso é exatamente por aquilo que eu te falei desde o início. E o Brasil tem uma população grande. Se eu for ver, o Brasil representa mais de 50% do PIB aqui da América do Sul e tem boas universidades, que a gente, graças a Deus, elas têm 40, 50, 60 anos, essas universidades. E por que o Brasil é fundamental? Eu não sei se vocês sabiam, se você sabia, mas a gente é o segundo maior lucro do Facebook do mundo. Olha só, não sabia. A gente é o segundo maior... Mesmo com moeda fraca. Mesmo com moeda fraca. A gente é o segundo maior mercado Uber do mundo. E por aí vai. No mundo, em horas de utilização, tanto de Twitter, como blogs, como Facebook, a gente está no top. Então, a gente é um mercado fundamental, porque o brasileiro adora inovação. O brasileiro adora inovação. E outra, a gente é um lugar muito mais fácil para, por exemplo, empresas asiáticas, israelenses, se expandirem do que os Estados Unidos, porque lá está tudo Verdade. muito caro. É muito caro mão de obra qualificada.
é muito caro o aluguel, muito caro tudo. Então, nos Estados Unidos, às vezes o Brasil se torna uma plataforma melhor. A outra coisa é que a gente é uma plataforma boa para expandir para a Europa, as nossas empresas. Por exemplo, você pode ver a Gympass, que surgiu do Brasil e está se expandindo aí pelo mundo todo. Eu sinto que acabou essa mentalidade local. O empreendedor já tem que pensar global, né? Mesmo estando no Brasil. E a gente conseguiu atrair players globais de VC, como a General Atlantic, como a SoftBank, como a Riverwood, como a Qualcomm Ventures, que são players globais que olham para cá, etc. Obviamente, se o Brasil fosse um país um pouco mais tranquilo em termos políticos e em termos econômicos, o nosso potencial seria ainda maior. Claro, claro. O nosso potencial seria ainda maior se fosse um país mais tranquilo. Mas, sem dúvida, seria muito mais fácil para todo mundo. Muito mais fácil. Mas o que acontece? A gente está numa... Isso é importante. Em tecnologia e mesmo na área de consumer, na área de sorvete, na área de beleza, a gente está tendo mudanças seculares, em que, primeiro, as pessoas estão migrando em tecnologia e estão migrando para produtos também que façam bem à natureza, que façam bem elas... A saúde, produtos de qualidade. Então, isso, independentemente do PIB do Brasil, se cai 6%, o pessoal não vai deixar de comprar um celular, ou comprar um sorvete bom para o seu filho, ou comprar um produto de beleza, uma mulher de qualidade. Ela vai fazer esse esforço para comprar esse produto. Então, a gente vai continuar sendo um país que vai crescer muito. Quanto aonde eu me informo... porque aí acho que a gente tem 2 minutos agora. Olha, porque ele corta, ele tira a gente do ar na raça, assim. Claro. Olha, são muitos lugares. Eu acho que o fundamental é você estar lendo o máximo número de revistas que você possa, desde uma The Economist, jornais, etc. Isso é impressionante como as pessoas abandonaram o jornal, mas tem muita informação boa, porque está organizado lá. Eu acho. A outra, blogs, desde a TechCrunch, que realmente a TechCrunch é o maior blog do mundo, mas tem vários blogs de VCs, do Silicon Valley, que eles escrevem. Você começa a seguir um, aí você começa a aparecer outro, etc. Então, eu acho que a mídia ainda é muito importante, mas os blogs, TechCrunch, todo mundo segue a TechCrunch, Crunchbase, etc., onde você consegue ver quem já foi capitalizado ou não, etc. E outro lugar, eu queria recomendar um site, são 2 sites aqui da América Latina, chama da ABVCAP, que é a Associação Brasileira de Venture Capital. Legal. Que aparece todos os deals que estão ocorrendo de Venture Capital no Brasil. E o outro chama Lavica, lavica.com, L-A-V-C-A, que é Latin America Venture Capital Association, que aparecem todos os deals. Legal, boa dica. Que aparecem. E tem uma publicação nova que você deve estar acompanhando, e eles são muito pró VC e Private Equity, que é o Brasil Journal. Aparecem ótimos artigos, é recente, eu sei. O Brasil Journal tem o quê? Uns 2 anos, mas eles são extremamente pró esse mercado de inovação, etc. Tal, porque eram ex-Rio Bravo, então é um pessoal que entende bem isso e tal. Então, mas eu acho que o fundamental é você estar conectado em várias redes, eu acho. É isso aí. Ele está me avisando que a gente tem 40 segundos. Então, cara, um grande abraço. Adorei falar com você. Agradeço super de novo que você topou. E já fiquei com vontade de continuar, porque tem um monte de perguntas. Eu tenho certeza que a hora que a gente publicar isso, muita gente vai ter dúvida. Tiveram vários comentários aqui que não deu nem para a gente responder. Então, agradeço, Aníbal. Grande abraço. Qualquer coisa, me conectem no Aníbal Messa, no LinkedIn. Aníbal Messa, M-E-S-S-A. E mandem direto o direct message por lá, no LinkedIn, que eu vou respondendo todo mundo, tá bom? Muito obrigado, Gustavo. Grande Aníbal, grande abraço, obrigado. Abraço, tchau, tchau.
Tchau, galera. Tchau.